O Jesus da história, o Jesus que se faz homem, aliás, o Deus que se faz homem, quais são os relatos que você tem para provar que esse Jesus, ele de fato se fez homem? Qual é a ideia lógica ou os substratos que você tem para provar que esse Jesus de fato era o Deus pré-existente, ou que ele tinha uma vida pré-existente antes da sua vida encarnatória? Fala, bando de mentes que não foram lavadas com cloroquina teológica. Tu já viu um especialista tentando provar que 465 elefantes cabem numa caixa de fósforo usando só a lógica do confia no pai? Ai, meu fígado! Pois é exatamente esse o circo que tu vai ver agora. O Jason Ferrer, meu comparsa de razão que cansou de vender ilusão, resolveu perguntar o óbvio para um crente que jura que Jesus é histórico. O cabra tentou enrolar, citou livro de 1000 páginas que só serve de calço de mesa, falou de principados e potestades, que deve ser o novo nome para a turma do Gasparzinho, e no final das contas soltou a pérola: não existe prova histórica da divindade de Cristo. Respira que eu tô sem ar. É mole ou quer mais? Isso é o puro suco do desespero. O cara admite que a única prova que ele tem é a própria Bíblia. É tipo eu querer provar que o Homem-Aranha é real usando um gibi da Marvel como documento oficial do cartório lá de Olinda. Prepara o estômago pro deboche, porque hoje a gente vai ver um Deus se esvaziando tanto que sumiu da história e só sobrou misticismo barato para enganar quem tem preguiça de estudar. Vê se aguenta a pressão e não vai chorar no pé da cruz pedindo arrego, viu? Se a verdade dói, o meu sarcasmo cura. Então, sem mais delongas, sem milagres de Araque e sem dízimo no Pix, bora pro vídeo. Então, pessoal, quando a gente pega a questão do Jesus histórico, é evidente que muitas pessoas tentam levar essa ideia, como eu comecei o meu trabalho dizendo, a minha fala dizendo que muitas pessoas se utilizam em dizer que o Jesus histórico, ele consegue ser provado pela arqueologia ou pela própria história, e esse Jesus histórico é o mesmo Jesus da fé. E quando nós temos o Jesus histórico acabando com o Jesus da fé dentro da arqueologia, e quando nós vemos o Jesus da fé acabando com o Jesus histórico, a gente tem uma grande confusão, porque a gente não sabe em qual Jesus histórico realmente nós estamos procurando. Então, quando a gente procura esse Jesus que encarnou, será que é esse o Jesus da qual hoje o Anderson acredita, da qual muitos teólogos, como o Lenny Drake, por exemplo, quando vai defender a questão da historicidade de Jesus, ele defende Jesus pelos evangelhos, quer dizer, ele se utiliza da Bíblia ou dos evangelhos para provar que Jesus Cristo realmente existiu e que Jesus Cristo era de fato tudo aquilo que disse ao seu respeito. E é justamente aí onde a gente tem um problema muito grande, porque os evangelhos então falam sobre não só a vida de Jesus e a vida de seus milagres ou seus milagres, mas fala exatamente sobre a sua vida pré-existente. Então, quando a gente leva esta questão à fera, porque assim, veja, se nós temos um Jesus histórico, nós não temos documentos satisfatórios ou suficientes ou prováveis, factuais, que nós possamos confiar nesses documentos. Nós não temos esses documentos. Agora, se nós vamos para os evangelhos para tentar provar Jesus Cristo, Cristo da fé, no caso, o verbo,
aquele que encarnou, aí nós teremos realmente outros grandiosíssimos problemas. Nós temos, por exemplo, vários escritores e vários filósofos que empreenderam dentro da história, da geografia, da paleontologia, da física, da química, da matemática, e que desenvolveram grandes artes no século I e que não encontraram vestígio nenhum a respeito desse Jesus. Nós vemos grandes historiadores, biógrafos, inclusive, também falando a respeito de várias coisas, até a vida de cachorro, tá? Mas ninguém se prontificou, fora dos evangelhos, a fazer um tratado realmente sobre aquela pessoa histórica de Jesus Cristo. Então, diante disso, nós temos uma grande ressalva, nós temos um grande problema. Nós temos uma lacuna, um abismo muito grande. Será que o Jesus do qual nós estamos falando é um Jesus dos evangelhos? O Jesus que está aqui contido nos documentos neotestamentários, ou nós estaríamos diante dos vários Messias que foram nos apresentados ao longo da história? Até hoje nós temos Messias, até hoje nós temos vários Messias nos Estados Unidos, hoje no Brasil, a Rússia, a Alemanha, em tantos outros lugares. Então, cabe realmente a nós a sabermos de fato de qual Jesus realmente nós estamos procurando. E para isso, eu preciso que o Anderson, primeiro, ele sinalize o qual Jesus ele está procurando. Se é o Jesus da história, do qual vários racionalistas da Alemanha Imperial ali desenvolveram para poder buscar um Jesus histórico despido de toda deidade, despido de toda estrutura milagreira e sobrenatural. Será que é esse Jesus que nós estamos buscando como Bultmann, né? Schleiermacher, inclusive? Ou será que nós estamos buscando o Cristo de Mateus, Marcos, Lucas, João e as epístolas paulinas? E para isso eu gostaria que o Anderson me falasse e sinalizasse, por gentileza. Bom, já respondendo a primeira questão do Jason, não é muito difícil de responder a primeira questão. Porque ele disse assim, aonde que está o Jesus histórico, né? É que, na realidade, essa história, ela já começou lá atrás com Rei Maros. E todo aquele período ali do levantamento da teologia alemã, começando com Rei Maros, que foi o primeiro a fazer uma busca pelo Jesus histórico, o que precisa ser pontuado aqui é que, na realidade, ele estava fazendo uma dicotomia entre o Jesus da fé e o Jesus histórico. Mas isso aquele contexto era um contexto que eles queriam destruir dogmas da igreja. Esse é o primeiro ponto. Eles queriam acabar com dogmas. Se você pegar, por exemplo, Rei Maros, Bultmann, se você pega, por exemplo, Schleiermacher, que foi o pai do liberalismo teológico ali na Alemanha, todos eles tinham essa compreensão, tirar os dogmas. Então, a questão do Jesus histórico, né, a dicotomia que Rei Maros faz é isso aí, é separar o Jesus histórico do Jesus da fé. Só que, o que acontece? A gente está com uma pequena dificuldade aí. Por quê? Porque quando você analisa Jesus só sobre a ótica do ponto de vista dos teólogos liberal, a gente cria uma dificuldade. Por quê? Porque a moeda ela não tem só cara, ela também tem coroa. Você precisa analisar Jesus na história, que é muito diferente do Jesus histórico, do ponto de vista, por exemplo, de Daniel B. Wallace, Scott McKnight, Craig Bromberger. E aí tem uma ideia interessante, que essa aqui é a criptonita Esse aqui é a criptonita dos ateus. Essa aqui é a criptonita dos ateus, né? Que esses estudiosos vai falar isso aí. Inclusive, nessa obra aí, que o Jason Ferrer, ele tá levantando aí, esses estudiosos aí, como Scott McKnight, Craig Bromberger, Daniel B. Wallace, que tá aí, eles defendem um evangelho no primeiro século, e a partir dos 4 evangelhos, eles começam a traçar a historicidade e a existência de Jesus na história.
que é muito diferente. Qual é a diferença entre o Jesus histórico dos teólogos liberais e o Jesus da história? Nesse livro aí que o Jason apresenta, ele vai falar sobre o Jesus na história, porque o Jesus na história, para Scott Michael Knight, para Daniel B. Wallace, para Craig Bromberg, é o mesmo Jesus da fé, ou seja, é o Deus que se fez homem. Essa é a primeira resposta. Exatamente. Então você chegou exatamente onde vários teólogos defendem a questão do Jesus, que é mesclar um ao outro, Anderson. Você está certíssimo aí, não está errado. A busca do Jesus histórico, quando, por exemplo, você vê os racionalistas ali, certo? Fazendo uma pesquisa apurada para buscar os Jesus históricos, eles não acham nada, vestígio nenhum que possa ligá-los a uma coisa a outra. E os documentos que nós temos são documentos que ultrapassam um tempo bem estimado, aonde ficam documentos inconfiáveis, documentos que não podemos hoje chegar e darmos credibilidades para ele, porque nós não temos atestações múltiplas para essas coisas. E quando, por exemplo, o William Lane Craig, ele se utiliza das 500 testemunhas oculares. Aí quando eu pergunto, bom, nós temos agora, professor Elton, nós temos 500 testemunhas oculares que vão provar que Jesus Cristo de fato existiu. Mas quando ele pega esse documento, qual que é o documento que ele tem? A Bíblia. É a Bíblia como um documento. E se nós pegarmos a Bíblia como um documento histórico, para provarmos a existência de Jesus, então nós temos que pegar esse mesmo documento para que nós possamos voltar um pouco mais no tempo para a pré-existência de Jesus. Porque veja, pastor Elton, se você não tem hoje como provar a questão da encarnação, se Cristo não encarnou, logo você não tem um Jesus, nem sequer histórico, um Jesus de fé, um Jesus mítico ou um Jesus místico. Então, quando eu pergunto para o Anderson, né, com toda a liberdade, com todo o carinho e educação, Anderson, você acredita que esse Jesus do qual você defende como histórico é o mesmo Jesus da fé? É o mesmo Jesus encarnado? É o mesmo Jesus que se fez homem ou não? Então, vamos lá. Vamos tentar definir aí, porque eu acho que talvez ficou meio confusa a minha fala aí. Vamos lá. O Jesus histórico dos teólogos liberais, ele é um. O Jesus da história, baseado nesse livro aqui, no que Scott Michael Knight, Daniel B. Wallace, vou falar de novo, Craig Bromberg vai falar, é o Jesus da fé. É o mesmo, aliás, o Jesus da história, o Jesus histórico, ele é distinto do Jesus da história. O Jesus histórico é o Jesus dos teólogos liberais que fez aquela dicotomia, começando com Rei Magos. E o Jesus da história, para esses daqui que você está mostrando, que você tem aí, é o mesmo Jesus que se fez homem, é o Deus que se faz homem. Pelo menos na compreensão de Scott Michael Knight, Craig Bromberg, Daniel B. Wallace, Evans Kreiner. Então, para esses estudiosos, é o Jesus na história. Então, mas o que eu estou falando é mais a questão de comprometimento. Eu gostaria que você se comprometesse. Você está aqui como um historiador ou como alguém que realmente pretende provar historicamente a questão de Jesus, o Jesus da fé. É esse Jesus que você defende ou você defende um Jesus brutalmente histórico, sem deidade alguma, sem milagres e sem o sobrenatural? Qual é o que você defende? Não, eu defendo o Jesus da história. O Jesus da história é o Deus que se faz homem. Agora, não o Jesus histórico. Tudo bem. Então, o Jesus da história, o Jesus que se faz homem, aliás, o Deus que se faz homem, quais são os relatos que você tem para provar que esse Jesus, ele de fato se fez homem? Qual é a ideia lógica ou os substratos que você tem para provar que esse Jesus, de fato, era o Deus pré-existente, ou que ele tinha uma vida pré-existente antes da sua vida encarnatória?
Então, é muito interessante sua pergunta, né? Bom, você tem os relatos do Evangelho, por exemplo. Você tem o Evangelho de João, que vai falar da sua vida pré-encarnatória. É disso que você está falando. Isso, exatamente. Agora, você não tem um relato histórico um relato histórico fora da Bíblia falando da sua vida pré-encarnatória. Não. Mas... Esse é o primeiro ponto. Você não tem um relato histórico falando sobre a vida de Jesus pré-encarnatória, na história, ok? Esse é o primeiro ponto. Mas você tem relatos, você tem citações de estudiosos, como, por exemplo, Flávio Josefo, falando sobre um Jesus que, de fato, existiu. Só para regular o que você acabou de dizer, ele não fala apenas de um Jesus que existiu, ele fala de vários Messias que haviam naquela mesma época. Então, assim, quando você se refere a um Messias, é bom que você se refira a outros Messias. Mas eu gostaria que você... pois não, mas antes de você adentrar em José, que nós vamos chegar em José, nós vamos chegar em outros historiadores e biógrafos, eu gostaria de entender como é que você compreende a questão da encarnação de Deus. Porque se Jesus, de fato, ele é Deus, então ele teve que encarnar. Não adianta você tentar provar... Um minutinho só. Não adianta... Só desliga um pouquinho o teu microfone, só para eu entender aqui. Vamos lá. Não adianta você tentar provar que Jesus, esse Jesus aqui dos evangelhos, é o mesmo Jesus que historicamente pode ser provado, e até mesmo existem relatos e mais relatos, e que o documento neotestamentário, ele é confiável, como F.F. Bruce, ele trouxe. Será que podemos confiar nos evangelhos? Será que podemos confiar nas escrituras, no documento neotestamentário? E ele faz uma defesa em cima disso. Então, se você acredita de fato que Jesus Cristo ele tem uma vida pré-existente, eu gostaria particularmente de poder conversar com você sobre essa pré-existência, porque da pré-existência a gente tem uma ideia da sua encarnação, da sua vida, e então da sua crucificação, da sua ressurreição e ascensão aos céus. E aí a gente forma um conjunto e você me convence, eu convenço o grande público de que realmente esse Jesus é o Jesus do qual você consegue provar. Então, mas aí deixa eu te falar, eu posso até responder a sua pergunta, só que aí vai sair fora um pouco do tema daquilo que foi proposto, né? Sobre a existência de Jesus na história. Mas aí eu queria te responder a sua pergunta quando você divaga dizendo assim que existiu vários Messias. Eu queria sugerir uma obra, Elton, que é muito boa. Ele tem quase 1000 páginas. Esse aqui, Elton, esse cara aqui é o melhor que tem, que vai explicar tudo isso daí que o Jason tá falando. É esse cara aqui, ó. Tá dando pra ver, Elton? Não, por conta do chroma key. Tem que diminuir mais a intensidade do chroma key. Não dá pra ver? Coloca na tua frente. Tá dando pra ver? Até tu sumiu agora. Aí. Levanta só um pouquinho. Revelação messiânica no Antigo Testamento, Gerhard von Revelação Messiana, deixa eu ler aqui. Esse livro aqui, deixa eu explicar para você, que vai responder, vai rebater toda essa argumentação do Jason Ferrer, correto? Eu vou ler aqui para você. Ele é um livro que, somando com a sua bibliografia, ele tem quase 1000 páginas. Quase 1000 páginas. Com bibliografia. O título é Análise mais completa e conservadora disponível sobre o messianismo no Antigo Testamento. Aí ele traz o título, né? Revelação messiânica no Antigo Testamento, de Gerhard von Groner. Gerhard von Groner foi um dos fundadores aqui do Centro de Pós-Graduação Andrew Champlin. É um prédio que fica do lado do Mackenzie. Ele parece que dá aula na Austrália hoje. Esse cara aqui, ele mata tudo isso daí que o Jason Ferrer está falando, correto? Ele mostra. Porque, na realidade, é o seguinte, porque quando eles dizem assim, é muito natural você ver, é muito recorrente esse tipo de fala. Existiu vários Jesus, de fato, concordo? Existiu vários Messias. Mas se você pegar na história, esses vários Jesus que existiu, eles estavam, de certa forma, vinculados à guerra. Quando Jesus vem e ele sobe, lá no capítulo 5 de Mateus, ele começa a trazer o seu sermão,
e se uniu ali aquela grande multidão. Aquele pessoal que estava ali, a ideia que eles tinham na mente era, ele vai montar um exército agora e vai nos libertar de Roma. Só que Jesus vem com um discurso diferente. E por que eu sei que, por mais que existiu vários Jesus, por mais que existiu vários Messias, e por que eu sei que Jesus, o Cristo, é o verdadeiro Messias? Porque ele morre na cruz. Porque foi para isso que ele veio. Embora a visão judaica que eles tinham era de uma libertação do Império Romano, naquele momento que Jesus veio, ele não podia fazer isso. Por quê? Porque ele precisava destronar, ele precisava derrubar o império que usava Roma, que era o império das trevas, o império do diabo. No caso, ele vai fazer isso quando ele morre na cruz. E por isso que Paulo tem aquela palavra maravilhosa, quando Paulo diz assim, que na cruz ele destronou principados e potestade. Ele usa uma linguagem militar, né? Então, esse cara aqui rebate todo esse argumento aqui. É um livro de mais de 1000 páginas, acadêmico. Só que esses livros aqui, Elton, eles não são colocados na academia. Você sabe por quê? Porque existe uma pseudo-fala chamado a pseudo-neutralidade. Entendeu? Aonde começou lá no iluminismo e vem aqui. Então, rebate esse argumento do Jason. Olha, o que você trouxe foi a questão de um livro, você trouxe a sinopse, você apresentou uma sinopse de um livro, mas a sua defesa a respeito da encarnação desse Jesus, porque você inclusive cita Mateus, e você fala sobre principados e potestades, você fala sobre questões metafísicas aí agora. Certo? Você fala sobre questões espirituais, questões de fé. Porque potestades e principados, eu nunca vi um historiador sério tentar provar que principados e potestades existem. Então, quando você fala que o livro, ele consegue me rebater, eu não entendi até onde ele conseguiu me rebater citando Mateus. Ou citando, ou fazendo passagens de que Jesus veio trazer paz e que a sua morte no Calvário, no Gólgota, foi uma forma de poder... Foi uma forma de guerrear contra esses espíritos que são principados e potestades. Então, assim, você não conseguiu, dentro dessa sinopse, se colocar como um defensor daquilo que eu te perguntei. Porque eu te perguntei como é que você consegue provar e por que você acredita que esse Jesus Cristo dos evangelhos, ele tem uma vida pré-existente. E se tem uma vida pré-existente, como é que você conseguiu chegar a essa dedução? Ou como que você chegou a esse resultado? Então, é aquilo que eu te falei para você. A pergunta ela já foi respondida, né? É que talvez a pergunta... talvez você não aceite a resposta, mas a pergunta já foi respondida. Não existe nenhum não tem nenhum historiador que vai trazer um documento histórico sobre a pré-existência de Jesus. Não. Até porque... o nosso debate aqui gira em torno da existência dele e não da pré-existência. Não pode confundir essas coisas. Não é isso. Bem. Não, tudo bem. Mas o que eu digo para você... Veja, se você tem questões lógicas, se eu digo para você assim, olha, nós vamos debater hoje sobre o fato de eu ter colocado ou de a história ter mostrado de alguma forma lá que foram colocados 465 elefantes dentro de uma caixa de fósforo. Não seria mais óbvio nós debatermos a impossibilidade de nós colocarmos 465 elefantes dentro de uma caixa de fósforo? Porque se você diz que Jesus existiu, tudo bem, bacana, mas se você diz que esse Jesus é o mesmo que morreu e ressuscitou o terceiro dia, então nós vamos falar sobre a sua pré-existência. Porque como que poderia Jesus, sendo ali uma pessoa que morreu, e que você, logo no início, trouxe, dizendo que esse Jesus, você acredita que ele é o Jesus da fé, ou o Jesus que encarnou, provavelmente você aceite a ideia de que esse Jesus era Deus, é isso que você aceita? Você acredita que Jesus era Deus? Plenamente. Jesus, com certeza, baseado no texto escriturístico, com certeza. Pronto, Jesus então ótimo. Então, agora, se Jesus... veja só, Jason, veja bem. A gente pode até focar na questão da ressurreição, ok?
A gente pode até tocar nesse elemento ressurreição. Mas você fazer essa pergunta para mim é um pouco capciosa, no sentido de que se existe um historiador que comprova, ou que comenta, ou que fala, ou que traz algum documento, aonde ele vai falar da pré-existência de Jesus. É claro que a resposta ela é lógica. Não tem historiador que vai falar da pré-existência de Jesus. Isso aí é um fato. Eu vou concordar com você. Mas eu vou falar uma coisa para você. Agora, vai ter historiador que vai falar da existência dele na Terra. São coisas diferentes. Vamos separar essas coisas. Sim, o que eu digo para você, Agora, eu acabei... A gente pode comentar a questão da ressurreição, eu posso tentar trazer para você alguns argumentos em relação à ressurreição. Sim, agora, sim. O livro que eu te mostrei, agora eu acho que tá melhor para mostrar o livro. É esse livro aqui. Ele disse que não responde a pergunta dele, porque ele falou que existia vários messias. Ele comentou isso. Ele falou em uma das falas dele. Responde. Esse cara aqui, ó, Van Gloner, é um acadêmico, ok? Ele acaba com essa brincadeira aí de falar que, tudo bem, existiu vários messias. Ele faz uma análise do Messias, de uma visão messiânica, da revelação messiânica no Antigo Testamento. Então acaba com a argumentação do Jason aqui. E eu não estou citando fé, porque muita gente fala que isso aqui é citar fé, né? Não, isso aqui é fundamento. É diferente. Então, se você tem hoje, como eu acabei de te falar, se você tem um Jesus pré-existente, para que Jesus pudesse existir, né, ele precisou nascer. É evidente que precisou nascer. Entende? Então, quando a gente fala sobre, vamos falar sobre o nascimento de Jesus, beleza, então a gente conversa sobre ele. Agora, se a gente, quando chega no nascimento de Jesus, a gente entende que existe aí uma pré-existência, por que não falarmos sobre as questões lógicas que amparam ou não amparam essa questão do Jesus pré-existente, para que a gente possa chegar ao Jesus histórico. Se esse Jesus histórico é o Jesus da fé, entenda, se esse Jesus histórico é o Jesus da fé, eu queria saber, é o mesmo que encarnou? Esse aí é Deus? Então como ele encarnou? É isso que eu queria saber, para que a gente pudesse entrar no Jesus histórico. Eu só queria, não é uma pergunta capciosa, a única coisa que eu tô querendo saber é a fonte disso. Se tem uma fonte, qual é a fonte que tem? E se a fonte é a encarnação, eu queria saber como funcionou essa encarnação. Como é que Jesus conseguia ser Deus e como é que Jesus conseguia ser homem ao mesmo tempo, quando a gente chegar na sua vida física. Ou como Jesus era, como ele era na sua vida pré-existente. E como é que você, Anderson, e muitos outros cristãos chegaram a essa conclusão de que Jesus realmente teve uma vida pré-existente, até o seu nascimento. Jason, que você está escapando pela tangente, né? Você não está se mantendo no tema, né? O tema não é falar da pré-existência. Eu acho que é legal que se você pudesse ouvir o meu anúncio, logo no início, eu deixei bem claro, inclusive para o professor Elton, que nós falaríamos sobre a pré-existência. Se você for ver o meu anúncio aí, a minha fala de apresentação, eu falo que nós falaríamos sobre a pré-existência de Jesus, sobre o seu nascimento, sua vida de milagre. É só você constatar isso. Eu não estou falando nada que está fora do tema. Então, a sua vida de milagre e, ao mesmo tempo, a sua crucificação e a sua ressurreição. São 5 pontos importantes para que a gente, de fato, possa dissecar essa história de Jesus. Porque a história de Jesus não acontece de uma hora para outra sem um nascimento virginal. A história de Jesus não é uma história que começa no meio e termina, não é assim. Ela tem um princípio. E qual é o princípio? E quando você me fala que o princípio é a eternidade, eu gostaria de falar um pouco com você para que você pudesse me explicar esse Jesus, como ele veio para a Terra. E daí, da Terra, a gente pode chegar a uma crucificação. Essa foi a minha ideia com o pastor Elton, logo no início. Ele está lembrado muito bem disso. Então, assim, o irmão Anderson, eu gostaria de saber da sua pessoa como é que você chega à conclusão de que Jesus, esse Jesus do qual nós estamos falando, que é o Jesus do Evangelho, ele encarnou. E, de fato, ele encarnou. Qual é a ideia que você faz a respeito disso? A ideia que eu faço? Vamos lá, eu vou responder. Tudo bem, por favor. Eu vou responder a pergunta dele, Elton, mas eu acho que foge um pouco do tema, né? Porque eu sei que a gente ia falar sobre o Jesus histórico, mas tudo bem, eu vou responder a pergunta dele. Fica bem.
Mas só deixando de fato que você não tem nenhum documento histórico que vai falar sobre a pré-existência de Jesus, ok? Esse é o primeiro ponto, ok? O único documento histórico que você tem que fala sobre a pré-existência de Jesus é a Bíblia. Só que aí demanda a questão se ele vai crer ou não. Isso é uma outra história. Bom, vai entrar no aspecto da trindade, acho que ele tocou aí num aspecto da trindade da trindade ontológica, né? Jason, vamos lá. Vamos começar lá atrás. Existe uma família de 3 pessoas, ok? Uma família trindade, uma família trina. Quando o homem pecou, essa família trina, que é uma família ontológica, a palavra grega, né, onto, que vem do grego, quer dizer o ser, essa família trindade, ela se une, ela se ama, ela tem comunhão. Quando o homem pecou, essa mesma família se uniu e dessas pessoas da família, uma pessoa se resolveu encarnar, ok? E no processo da encarnação, a gente vai ter aquela questão da trindade econômica. E aí é onde vai entrar a questão da encarnação. Por que que uma dessas pessoas precisa se encarnar? Porque o homem precisa ser resgatado. E para ele ser resgatado, alguém tem que se fazer homem e morrer pelo homem. E tem que ser um representante legal. E esse representante era o Verbo. Tanto que quando você pega o Evangelho de João, vai falar, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem uma preposição ali no grego que traz a ideia de o Verbo e o Pai estava lado a lado. Então, no contexto ali, vai falar que o Verbo se fez carne. Entendeu? E por que o Verbo se fez carne? Porque alguém precisava morrer no lugar do homem. Porque, de fato, nós estamos debaixo da ira. Aí começa o processo da encarnação. Agora, se a pergunta for, tem algum historiador que vai falar dessa pré-existência? Não. Mas tem algum historiador que vai falar da existência? Sim. Perfeitamente, perfeitamente. A questão toda, quando você entra nesse caso agora... Não, respondeu perfeitamente. A questão que eu queria agora entender é como que você concebe a ideia de um Deus que se transfere, um Deus que nasce, um Deus que morre, um Deus que é onipotente, como você falou, você citou João. E se você cita João, você agora traz esse verbo, tá, para a terra. Você encarna esse verbo. Da encarnação, a gente vai partir para o lado histórico agora. Mas aí, agora vem a questão da impossibilidade. Eu queria saber de você como que você tem um Deus que se reduz, um Deus que se esvazia, um Deus que deixa, por algum momento, ou por 33 anos, ele deixa de ser Deus. Ele deixa a sua magnitude, ele deixa tempo e espaço, matéria, energia, para se tornar um Deus local. Eu queria que você explicasse como que esse Deus, que é infinito, ele consegue ser finito. Como um Deus que é completamente ilimitado, ele consegue ser limitado, entrar num corpo, receber um nome, e esse nome, Jesus, ou Yeshua. E como que esse mesmo Deus, que é o sábio, o dono de toda a sabedoria, como que ele consegue agora ser ignorante, a ponto de não saber nem a data do qual ele vai voltar? E como que esse Jesus tem necessidades, inclusive necessidades fisiológicas, e outra, como é que esse Deus consegue morrer e passar 3 dias morto, mas ao mesmo tempo esse mesmo Deus se ressuscitar? Então, como que há essa possibilidade? Eu gostaria de que você me explicasse para que a gente pudesse entrar na encarnação, e da encarnação, agora nós temos um Jesus. Da encarnação, nós temos agora um Jesus, que é o Jesus histórico, é o Jesus que apareceu nos evangelhos. E esse Jesus se apresenta nos evangelhos e que você diz que é Deus, eu pergunto para você, como que o infinito tornou-se finito? Como que o onipresente deixou de ser onipresente por 33 anos para se tornar um Deus local, nascido em Nazaré, da Judéia, de Belém, de Jerusalém, e por ali se vai. Então, como que você explica isso para mim? Para que a gente possa entrar agora nesse Jesus histórico. Ai, minha gente, pelo amor da ciência, eu tô passando mal.
Vocês viram isso? O fígado chega a dar um nó de tanto rir desse malabarismo mental. O cabra se diz historiador, mas na hora que o Jason Ferrer aperta o calo e pergunta da prova, o sujeito vira um boneco de posto, balançando para todo lado e não sai do lugar. Ai, minha gente, que vergonha alheia. O Jason Ferrer botou o Anderson num beco sem saída tão estreito que nem o Espírito Santo passava de lado. É de uma falta de ar lógica que dá até pena, se não fosse tão engraçado. Ai. O Anderson começou jurando que o Jesus da história é o mesmo Jesus da fé, o Deus que se fez homem. Mas aí o Jason, com aquela paciência de quem já foi pastor e conhece as manhas da empresa, perguntou: cadê o documento? E o que o Anderson respondeu? Ele disse que não tem. É o maior auto-nocaute da história da apologética brasileira. Vê se pode uma coisa dessas. O cara gasta minutos falando de uma obra de 1000 páginas do tal do Gerhard von Gröner, que deve servir lindamente para segurar a porta de igreja no inverno, para tentar dizer que o messianismo do Antigo Testamento mata o argumento do Jason. Mas quando Jason pergunta como esse Deus se esvaziou, como ele deixou de ser onipotente para virar um bebê chorão que precisava trocar fralda, o Anderson foge pro mato. Ele disse que a pergunta era capciosa. Capciosa não, meu filho. A pergunta é lógica. Mas lógica pra crente é que nem água benta pra vampiro. Queima. E aquele papo de principados e potestades? O historiador, veja bem, o historiador querendo provar a existência de um personagem usando termos militares do mundo das fadas? O Jason, que não é besta nem nada, já deu logo a letra. Eu nunca vi um historiador sério tentar provar que principados e potestades existem. Tomou-lhe um ano no meio da testa que o Anderson ficou mais tonto que o diabo no dia da ressurreição. Toma vergonha na cara e vai estudar. Olha, eu nem quero mais ouvir o resto da resposta desse Anderson agora. Sério mesmo, minha pressão subiu de tanto rir desse delírio coletivo. Eu preciso de um inalador e de uma dose de realidade para compensar esse excesso de fantasia que eu acabei de ouvir. Se eu continuar ouvindo esse cabra tentando explicar a trindade econômica e a trindade ontológica como se fosse uma reunião de condomínio no céu, eu vou acabar infartando de tanto deboche. É sério, o cara falou que tinha uma família de 3 pessoas que se amava e resolveu que uma delas ia encarnar porque o homem pecou. É um roteiro de novela mexicana das 9, só que sem os atores bonitos e com muito mais furo no roteiro. Ah, o verbo estava lado a lado com o pai. Engraçado que esse lado a lado só aparece em livro que eles mesmos escreveram, né? Documento da época? 0. Testemunha ocular fora da bolha? Nenhuma. Só o bom e velho confia no meu livro, que o meu livro diz que meu livro é verdade. Toma vergonha na cara e vai estudar. O Jason Ferrer foi cirúrgico. Ele mostrou que se você quer usar a Bíblia como documento histórico, você tem que provar a pré-existência também. E aí, cadê o GPS da eternidade? Cadê o comprovante de residência do verbo antes de virar carne? O silêncio do Anderson sobre as questões físicas, matéria, energia, tempo e espaço foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi. O Deus dele deu um dibre nas leis da física e o Anderson acha que porque o homem precisava ser resgatado explica a biologia de um parto virginal. É muita vontade de ser enganado.
Mas ó, eu vou deixar vocês no gostinho. Essa vergonha passa em prestações. Eu não vou nem colocar o final da fala dele agora, porque eu quero que vocês processem o tamanho da derrota intelectual que foi esse bloco. O cara admitiu que não tem prova, mas continua defendendo a tese. É a definição de insanidade ou de falta de vergonha na cara mesmo. Então faz o seguinte, se tu ainda acredita em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa ou em Jesus histórico, sem documento, continua orando aí. Mas se tu prefere a realidade nua, crua e cheia de sarcasmo, fica ligado. A resposta mística e sem pé nem cabeça do Anderson, isso fica pro próximo corte. Vou ali tomar uma água para hidratar minhas cordas vocais, que o deboche hoje foi em nível industrial. Fui! E lembrem-se, fé é o que sobra quando a prova acaba. E pelo visto, a prova nunca nem começou. Próximo vídeo tem mais surra de lógica.